Olá, você que está aqui, você que caiu aqui com a gente. Nessa aula nós vamos ver áreas de figuras planas. Aqui nós temos área do retângulo, né? O que é um retângulo? O retângulo é essa figura aqui. Olha só, é uma figura onde esse lado é oposto a esse lado e eles têm a mesma medida, tá? Esse lado é oposto a esse lado, tá? Lados opostos têm a mesma medida no retângulo. Então, se esse lado é B, esse lado aqui também é B. Se esse lado é A, esse lado aqui também é A. E como é que se calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é o produto de dois lados consecutivos. Ou seja, é A, né? O consecutivo de A é o lado B. Então, nós temos que é A vezes B, tá? Isso aqui é a fórmula da área de um retângulo, tá bem? Opa, então, isso aqui é o retângulo e aqui é a área do retângulo, né? A área do retângulo tá, é igual a A vezes B. Ou alguém diz a altura, né, vezes a base. Tudo faz. Vamos aqui um exemplo. Como é que se calcula aqui? Nós temos que a área, né? A área é igual a A vezes B, ou base vezes a altura, né? Aqui seria a base e aqui seria a altura. E aqui nós temos, se esse lado é 5, aqui vai ser 5, né? 5 centímetros. Aqui é 8 centímetros, não é isso? 5 centímetros, 8 centímetros. E aí, a área fica como? A área fica 8, tá? Vezes 5. Tá aqui, ó. 8 vezes 5. Isso aqui é igual a 40. Qual é a unidade? A unidade é centímetro. Como se trata de área, é centímetro ao quadrado, tá bom? Centímetro ao quadrado. Ok? Então, a área desse retângulo é 40 centímetros ao quadrado. E é assim, né? O básico para se calcular a área de um retângulo é dessa forma. Nós vamos agora para a área do quadrado. O quadrado, tá, tem todos os lados com a mesma medida. Todos os lados, né, têm medidas iguais. Então, o quadrado também é um retângulo. Então, a área dele é A, tá? A gente podia chamar de base, vezes a altura, ou seja, o produto de dois lados consecutivos. Só que esses dois lados são iguais. Aí fica como? A vezes A dá A elevado a 2, né? Aqui a gente multiplica, né? Isso, ó. Multiplicação de potência de mesma base, ó, base A. A gente conserva a base e soma os expoentes, que é 1. Ah, professor, aí não tinha nada, mas quando não tem nada, tem 1, tá? Então, nós temos aqui, quando no expoente não tem nada, é porque é 1. Então, ficou 1 mais 1, 2. Então, a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Isso aqui é o lado A. Eu poderia botar qualquer letra. É muito comum a gente botar a letra L, né? Então, lado eu chamei de A. Então, A ao quadrado. Então, a área desse quadrado é o lado ao quadrado. É comum você encontrar também, né? Você botar assim, é L ao quadrado. A área é igual a L ao quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado. É um quadrado que o lado mede 7 centímetros, não é isso? Geralmente, quando o enunciado diz que é um quadrado, ele só vai dar a medida de um lado. Pronto, você já tem que saber que os outros são todos iguais. Aqui é 7 metros, aqui também 7 metros, né? E a área desse quadrado? A área do quadrado. Ah, essa área é o lado, né? A ao quadrado ou L ao quadrado, como você quiser.
Então, essa área aqui, que eu vou chamar de A, o A é 7, né? Isso, o lado é quanto? É 7 aí. 7, então fica 7 ao quadrado, ó, substituindo o A. Ó, o A é quanto? O A é 7. Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. A unidade é o quê? Metro. Então, 49 metros quadrados, tá? Não vamos esquecer nunca que a unidade de área é ao quadrado, tá bom? A unidade de área é ao quadrado. Então, a gente... vamos limpar isso aqui. Vamos botar outras figuras. Estamos aqui, né, de volta com outras figuras aqui, né, para você. Nós tirarmos a área, tá? Aqui. Olha só, olha aqui. Nós temos a área, né, de um triângulo. Como é que se tira a área de um triângulo qualquer, né? A área de um triângulo, nós temos aqui a figura do triângulo. Aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura, tá? Nós temos a altura. E a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, essa base aqui vezes essa altura dividido por 2. Tá? Essa formulazinha você não deve esquecer, tá? Não pode esquecer. Copia aí. E se tiver alguma dúvida, volte aqui, dê uma olhada novamente. Mas você não pode esquecer. É muito interessante o aluno perspicaz ele se perguntar por que a área de um triângulo, né? A forma da área de um triângulo é dividido por 2. Por que é dividido por 2? Essa interrogação, tá? Essa curiosidade, ela faz muito você crescer no conhecimento matemático. Matematicamente, isso é muito importante. Eu vou lhe mostrar aqui por quê, ó. Se eu tenho aqui um retângulo, desenhar um retângulo, que você acabou de ver a área nessa aula, eu vou chamar isso aqui de base B, isso aqui eu vou chamar de altura H, tá? No exemplo anterior a gente chamou de A e de B. Aqui eu vou chamar de B e H. Aí a gente vai tirar a área desse retângulo. Claro que você vai ver, né, pelo que você acabou de ver exemplos nessa aula, que isso aqui é B, né? B vezes H, tá? É a área desse retângulo, tá? Mas se você dividir esse retângulo ao meio, ó, dividir ele aqui ao meio e pegar só a metade da área, tu pegar, né, essa fórmula agora e dividir por 2, não é isso? E dividir por 2, porque agora tu quer só a metade da área, tu não quer a área toda. Dividiu aqui com essa diagonal, pegou só a metade da área. Mas quando você faz isso, o que você tem? Você tem um triângulo, tá? Um triângulo, que é a área do retângulo dividido por 2. Então, por isso que a área do triângulo, né, ela é dividido por 2. Só para mostrar aqui. E até uma forma de lhe ensinar, tá? Treinando sua mente para essa curiosidade. Fazer perguntas, pesquisar, né, investigar, isso lhe torna uma pessoa diferenciada. Então tá aqui, essa é a área, né, de um triângulo. E aqui nós temos um exemplo. Pronto, a gente vai botar aqui a fórmula da área. Sempre é importante você colocar a fórmula da área, ó. Base vezes a altura dividido por 2, tá bem? Tem aluno que ele já chega, aqui no lugar da base ele já bota o 10, tá bom? No lugar da base, ele já bota o 10. No lugar da altura, ele já bota o 8, porque ele já copiou a fórmula em algum lugar, em algum espaço do caderno. Ele não repete. Então, esse ato de repetição é um ato que lhe faz crescer matematicamente. Então, tá aqui, ó. Nós temos que a base aqui é 10. Agora sim, ó, tá aqui a fórmula, eu vou substituindo. Aqui é 8, isso aqui dividido por 2, tá bom? Aí você vai, corta, né? Nós temos aqui que 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. Então, essa área fica 10 vezes 4, né? Ó, 10 vezes 4, que é exatamente 40.
A unidade é metro? É centímetro, né? A unidade é centímetro. Então, 40 centímetros quadrados, tá bom? Então, a área desse triângulo é 40 centímetros quadrados. Agora nós vamos aqui para a área do losango. Aqui nós temos o losango, tá? No losango, os ângulos opostos, eles são iguais, tá bem? Os lados também são todos iguais, os lados de um losango. Todos iguais, são propriedades importantíssimas, tá bem? Olha aí, ó, esse lado igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Isso aí é um losango. Aqui nós temos a diagonal maior, olha só, Dzão, tá? D grande aqui, tá bom? Diagonal maior. E aqui nós temos a diagonal menor, a gente chama de Dzinho. E a fórmula da área, qual é a fórmula da área? Nós temos que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ou seja, é o produto, aliás, é os semiprodutos das diagonais. Isso aqui, ó, o produto dividido por 2 é o semiproduto das diagonais. Ah, então esse aqui é a fórmula para calcular a área de um losango, exatamente, né? A área de um losango. E aqui nós temos um exemplo, nós temos um losango onde a diagonal menor mede 6, a diagonal maior mede 12, tá? Pronto, você tem as duas diagonais, calcula a área de forma simples. Aí eu tenho que, aqui a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Importante que você, sempre que necessário, copie as fórmulas, né? E quantas vezes você não está nem fazendo nada, vai lá, copie as fórmulas, lembre e bote no papel, porque em algum momento você vai precisar e não vai ter nenhum problema, porque ela está aí enrusgada no seu cérebro, tá? Vai lhe ajudar muito. E porque muitas vezes a gente não resolve uma questão porque não lembra da fórmula. Isso é porque você não está dando a devida importância. Então, aprenda aqui com a gente. Olha aqui, nós temos o losango, né? A base, aliás, diagonal maior é 12. Tá aqui, diagonal maior é 12. A diagonal menor é 6. Tudo isso dividido por 2. Nós vamos ter o seguinte, olha. Nós vamos cortar isso aqui. Ó, 12 dividido por 2, aqui vai ficar 6. Aí nós vamos ter que a área é exatamente 6 vezes 6, que dá 36 centímetros, centímetros quadrados, tá bom? Então tá aqui, ó, a área, 36 centímetros quadrados é a área do losango. Aliás, é a área do losango, tá bom? Então é isso, são formulazinhas simples e importante, tá? Que você vai juntando esse conhecimento com mais um que vai vir, calcular a área já de forma diferente, você vai ver aqui, né, com a gente muita coisa nesse sentido, tá bom? Então valeu, fique com Deus.